Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Hoje, aniversário de Conchal, e não poderia ser diferente. Nós tínhamos que trazer uma pessoa especial para falar de Conchal, né? E nós estamos aqui com o senhor Paulo Leitão, conchalense, escritor, professor, doutor, pastor missionário. O senhor Paulo Leitão foi na África fazer missões. Nós vamos dividir essa entrevista em dois blocos. O primeiro bloco falando de Conchal, do período que ele viveu em Conchal, da ida e do retorno a Conchal. E no segundo bloco, dos trabalhos que o senhor Paulo Leitão fez. O senhor Paulo tem 3 livros publicados, tá? Isso aqui é de Conchal, tá, gente? Muita gente não conhece, muita gente não sabe. 4 livros? Olha só, são 4 livros publicados, né? E tá vendo como as pessoas não conhecem? Nem eu, por isso que eu estou chamando, que nós convidamos o senhor Paulo para estar hoje junto com a gente, comemorando e fazendo essa homenagem tanto para o nosso município, quanto para ele, que tão bem representou Conchal, tanto dentro quanto fora do nosso país. Então, Senhor, sinta-se à vontade, a casa é do senhor. Muito obrigado, Jean. E meus queridos conchalenses, amigos, meus parentes, meus irmãos, eu quero dizer que Conchal, ele sempre esteve no meu coração. Como eu amei essa terra aqui. Nasci aqui, ali perto do Jardim Pérez, ali no Jardim Pérez mesmo. Meu pai que vendeu a sua propriedade à família Pérez. O senhor nasceu praticamente junto com a emancipação política do município, né? Nasci no dia 2 de novembro de 1947. Em abril de 48 foi a emancipação. Entenderam agora o porquê da homenagem? Porque Realmente eu acompanhei essas coisas, né? O primeiro prefeito. Eu era criança, mas eu sentia uma alegria imensa de poder viver nesse pequeno torrão aqui, longe de tudo, né? ali no Jardim Pérez, onde tem o supermercado Santa Rosa, Exatamente. Aquilo ali não tinha nada naquela época. Ali tinha a sede da nossa pequenina fazenda, era um sítio. Sim. Eu acredito que devia ter uns 14, 15 alqueires. Uhum. Mas o meu pai foi um agricultor muito zeloso. Ele conseguia tirar daquele chão uma fartura imensa para poder manter os seus 16 filhos. Terra abençoada. E ele foi muito próspero nisso. E tanto na agricultura como depois, quando eu tinha 9 anos, eu deixei aquele sítio, deixamos. O senhor Pérez comprou de porteira fechada, entendeu? Com tudo que tinha ali. E meu pai se aventurou a vir para o centrinho da cidade, logo abaixo, na rua João Pessoa. que está junto da igreja matriz ali. Álvaro Ribeiro. Não, Francisco Ferreira Alves. Alves. Álvaro Francisco Ferreira Alves. E ali então na rua perto da estação. A Sim. estação era o centro, foi a coisa mais linda que eu vi, era a chegada do trem às 8 horas da noite. Todos os dias. Todos os dias a molecada descia lá, né? E eu era a última casa da rua, Uhum. próximo da estação. Então, tanto no sítio, deixei... A atração em Conchal, então, era a estação Era a de trem. estação, o trenzinho vinha, a Fluminense, né? Ele vinha de onde? Ele vinha de Campinas. De Campinas para cá. E semeando núcleos, semeando cidadezinhas. Sim. Se você olhar o percurso desse trenzinho, que hoje é essa pista que nós temos ali, não é? Passando por Tujubaba. Sim. Cada 7 quilômetros ele deixava ali um centro, que era uma estaçãozinha que parava e que formou, além de Padua Salles, que era o ponto final, Perfeito. Conchal
Tujuguaba, né? Ficou um bairro de Conchal, e depois ficou em Engenheiro Coelho, Sim. depois parava em Arthur Nogueira, e Arthur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, né? não tinha uma estação antes. Barão Geraldo. Barão Geraldo. Já você está conhecendo mais melhor que eu, não lembrava. Então, realmente, Conchal é fruto desse trem, desse centro. E a matriz, né, que a gente sempre tinha, havia sempre uma imigração religiosa, né? Sim. Os imigrantes eram bem religiosos, tivemos padres famosos que ficaram muitos anos aqui cuidando da paróquia, né? Enfim. Conchal, desde aquela época, ela seguia a tradição católica. Conchal foi bastante católico, porque o que tinha aqui antes eram índios, né? Sim. Eram índios e escravos que vieram ajudar na colônia. Mas, na verdade, Conchal ele é fruto desses imigrantes, como nós podemos ver comunidades italianas. Sim. Né? É a comunidade da minha mãe. Comunidades portuguesas, que é a comunidade do meu pai. Né? E depois tinha os alemães, né? O 90 ali, aquela região. E os Metzger, e tantos outros, Fadel. Fadel é italiano. Metzger, e tinha outras, Blaski. Então, mas toda essas famílias formavam times de futebol, jogavam uma comunidade contra a outra ali, né? E Conchal foi formado assim. Dos italianos, portugueses, eram muito religiosos, muito católicos, né? E cresceu uma comunidade agradável. Eu sou também tenho a família Dias, que é por parte do meu pai, e uma família bastante religiosa. E era muito agradável viver num ambiente assim, cristão, né? Eu apreciava muito. O que se fazia naquela época em Conchal, por exemplo, a juventude? Bem, na verdade... Trabalho não tinha. Olha, é verdade. Eu nasci na era do futebol, né? Do futebol brasileiro. O Brasil passou por muitas frustrações, ele nunca foi campeão do mundo. Em 50 foi um vexame, né? Quase foi. Em 54 não conseguiu. Em 58 aí surgiu o Pelé. Sim. E eu vivi nessa era Pelé, né? A nossa juventude viveu longe de uma época perigosa no Brasil. Por causa da Primeira Guerra, aquela juventude da Primeira Guerra, quando cresceu, já logo enfrentou a Segunda Guerra em 45, 39 a 45. E aí passou a sentir-se realmente num mundo de não adianta crescer, não adianta formar famílias, porque é uma guerra matando uma outra guerra surgindo. Sim. Então surgiu uma geração depois da Terceira Guerra Mundial, foi em 45, nasci em 47, 2 anos depois. Então, que nos grandes centros, não era isso, no Conchal, surgiu os movimentos do amor livre, da vida dos hippies, não levando a sério nada, né? Nem a religião, nem a política, nada era sério. Pessoal rebelde. Exato. Mas aqui em Conchal não, porque esses movimentos de São Paulo, Rio, outros lugares, aqui éramos muito defendidos pela distância, pelas famílias mais tradicionais, né? Que tinham mais esperança do que aqueles filhos que nasceram sem os pais, né? Sem os pais. Surgiram muitos filhos com o nome de Casa Grande. Sim. Porque era aquela maternidade sem pais identificados, né? As mães iam lá ter os filhos. E
E Conchal foi um berço de paz. Nós ouvíamos no rádio, porque a televisão era branco e preto. Então não se podia nem assistir o jogo. Às vezes aquelas telinhas que estavam assim, né, aparecendo, pareciam os jogadores correndo, mas não era, eram os problemas da Sim, técnicos mesmo. Então os 12, os 24, 22 jogadores pareciam 80 na telinha, porque pareciam todos correndo assim, mas não era nada disso. E o Pelé passou a ser uma inspiração para todos nós. Porque todo gol era pelo rádio, gol de Pelé, gol de Pelé. E nós então começamos a fazer times em todos esses descampados que havia aqui em Conchal. Nós fazíamos timinhos jogando bola, crescemos assim. Logo em 62 ganhamos a segunda Copa, né? E em 66 erramos o alvo, mas em 70 foi um sucesso. E dentro do regime militar. A nossa escola abençoada, com professores maravilhosos. Cantávamos o hino nacional, o hino da bandeira, e uma tranquilidade. Olha, Conchal viveu momentos áureos. Na minha infância, nem briga entre colegas não existia. Era um respeito muito grande. E famílias todas conhecidas. Sim. Coisa muito Essa época, a Conchal tinha o quê? 4 mil, 5 mil pessoas? Nem isso. Mais ou menos 5 mil pessoas, talvez. 4, 5. Não sei. Existia o cemitério já? Já existia. No mesmo local onde existe hoje, ou é aquele ali mesmo, ali mesmo? Ali mesmo. Eu perdi vários irmãozinhos novos, primeiros, né? Nem eu era nascido, mas alguns depois que eu nasci, né? Eu me lembro da minha mãe lá do sítio, olhando para o cemitério, chorando, como uma italiana que amava os filhos, né? Mama. Que maravilha. Então, eu lembro daquelas lágrimas, daqueles choros que a minha mãe fazia, olhando para o cemitério. Então o cemitério existia, mas só naturalmente ele foi tomando mais extensão. Então, eu perguntei, eu já ia perguntar quantos túmulos existiam na época aproximadamente. Porque aí a gente já consegue imaginar qual a quantidade de... Eu creio que era mais ou menos de um quarto do cemitério de hoje. Sim. Tinha túmulos muito antigos, mas tinha lá um fosso, que eu me lembro, era um poço muito grande onde ele jogava os ossos, né? Depois de algum tempo jogava os ossos ali, e saía às vezes à noite, noites quentes, depois de chuvas, assim, as noites mais quentes, saía aquele fogo, né? Dos ossos, produzidos pela própria combustão de ossos. Assim. E a turma dizia que era o boitatá, eram coisas estranhas, né? Mas ninguém gostava de ver aquilo. Não, com certeza não. Saía do cemitério, né? Mas era tranquilo, as pessoas eram muito amáveis, havia muito tipo de trabalhos ajudando um sitiante, não é? Ele plantava muito milho. Quando ele colhia o milho, os conchalenses, vizinhos que tinham os seus sítios, vinham à casa, à nossa casa, e, por exemplo, debulhar o milho junto, né? E as senhoras na cozinha, né? Fazendo a broa, o café, não é? Se alimentando juntos. E depois, no outro dia marcado, era a minha família que ia na casa do outro lá para fazer esse tipo de serão, né? Que passavam aí até altas horas da noite, conversando e trabalhando, né? Fazendo o que fosse o moinho, né? Entre vizinhos. Uma paz maravilhosa. Eu não percebi como criança, adolescente, conflitos entre famílias. Não percebia isso. Essa época era tudo diferente, realmente. O senhor estudou no Alonso, Eu estudei aqui no Ferreira.
Camargo. De Camargo, né? Alonso O Ferreira. senhor lembra da Camargo. sua professora? Oh, que saudades. Olha, eu tive professoras que vinham de Mojimirim, mas eu quero mencionar aqui a dona Amélia Suzegan, que foi uma professora muito exigente, mas era muito boazinha, muito boa professora. E também não posso me lembrar o nome, infelizmente a idade chega, mas eu tenho a professora que era filha do Pérez, Sim. Dona Lourdes Pérez. Que simpatia, uma moça linda, professora que se um aluno conseguisse responder as questões que ela punha ali, ela foi sempre de uma família, de um berço pródigo, né? Sim. Ela trazia presentes, ela trazia, por exemplo, ia para São Paulo, para algum outro lugar, e trazia sacolas de vime, trazia um livro com a carinha de um índio, né? Uhum. E oferecia aquilo para os alunos, que respondessem as questões como ela achava certo. E aquela professora, pela sua bondade, ficou no meu coração gravado, né? São as duas professoras que eu tenho mais ligado ao coração. Tivemos outras, mas a maioria vinha de Mojimirim. Depois, na parte do ginásio, né, tinha outros professores. Mas eu tive também um ano de escola técnica entre primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aonde? Aqui em Conchal. Tinha. Antes do ginásio, apareceu essa famosa escola técnica de comércio, onde o Sebastião... Isso era na época do regime. Na época do Aí regime. o Sebastião Paulo foi meu professor de geografia. Aí nós tivemos um doutor, esse doutor dentista. Ai, meu Deus, como eu posso lembrar o nome dele? Enfim, eram professores que foram catados aqui na cidade e que deram conta do recado. Uhum. E eu fiquei, por exemplo, um ano nessa escola técnica, e daí veio o ginásio do estado, e aí começamos normalmente com a parte ginasial mesmo. Então a primeira escola do município foi o Alonso. Ela foi parar aqui Municipal. no centro da cidade, ela foi. Sim. Para mim, ela Mas foi a existiam primeira. outras escolas Eu não me lembro, não havia essas outras que hoje existem. mas nos sítios, nos bairros mais afastados, Tujuaba, Piraporinha. Não, porque eu me lembro que os alunos vinham de Tujuaba estudar. Ah, tá. Era uma carência mesmo. Tujuaba sempre ficou afastado e preferiu, historicamente, ficar dessa forma, né? Eu não posso julgar as razões, mas era uma família alemã, Sim. a maior parte alemã, que por algum motivo, eu desconheço, mas sentiu-se melindrado, frustrado com decisões Feita pelas demais famílias. do governador, alguma coisa de fora, política. Porque eram dois núcleos. Sim. Esse aqui desenvolveu por alguma escolha e aquele ficou parado, não é? E com muita boa vontade de crescer, mas não cresceu. E agora teve que levar o nome de um bairro de Conchal. Eles tinham tudo para ser uma outra cidade, não é? Mas ela tornou-se um bairro de Conchal. E isso para eles ainda é um motivo de frustração. E nessa estrada que fizeram agora aí, a gente fica sempre pensando, né? Por que se coloca uma barreira tão grande no meio? Assim, Eu particularmente eu não gostei. parece um tamanho um pouco desproporcional até Sim. das outras vias por aí.
Mas parece que é um tipo assim, olha, vamos fechar porque senão eles pulam a cerca. Eu pensei quando eu vi ali, eu fui na inauguração, foi nessa ocasião que nós entrevistamos o governador. Sim. Que, por exemplo, a Tujuguaba depende, a segurança pública é feita pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal do município, a qual eles pertencem também. Em uma emergência, a Guarda Municipal vai andar na contramão na pista, porque eles têm que ir lá longe, voltar, retornar para poder entrar em Tujuguaba. Se estiver tendo um assalto, alguma coisa que queira pegar, o ladrão está vendo, a polícia está chegando. É verdade. Entendeu? Eu acredito, então acho que por uma questão de segurança não ficou bom. Eu acredito que ficou um motivo assim de se pensar. Eu acredito também que pode até não ter nenhuma má intenção atrás disso, mas eu quero dizer que eu me preocupei muito com o posto. Ontem eu fui abastecer lá a propósito. E fui muito bem atendido aquele posto de gasolina ali. Sim, sim. Eles me atenderam tão bem e eu queria perguntar a eles, vocês não foram prejudicados com essa estrada? E olha, a pessoa que me serviu ali mostrou-se assim muito feliz de dizer, não, está aumentando a nossa clientela, está indo muito bem. Eu falei, olha, eu estou feliz de ouvir isso, porque o seu posto poderia ter uma perda, porque os que moram aqui na vila, por exemplo, se quisesse até ir lá em cima, voltar para abastecer, depois... Já gastou meio tanque de combustível. Eles vão direto e já vão ter posto de gasolina. Exato. Mas eu penso que nós devemos torcer para que as coisas contribuam para haver essa paz. Sim. Entre eles. Não é? O meu grande acidente, onde eu perdi quase a vida, foi ali, na descida, bem perto da vilazinha de Tujuguaba. Foi uma professora de Tujuguaba que... Isso na juventude do senhor? Não, agora em 98. Ah, tá. Foi uma professora que saiu da cidade de Tujuguaba, tinha pista livre, e quando houve o caminhão que impulsionou todo o pessoal que estava parado, porque estavam consertando o trânsito, a pista estava fechada, aquilo afundou todos. E o meu carro saiu para a esquerda. E foi ela que veio no sentido livre dela, não esperava. Nós invadimos a pista dela e ela bateu na porta. E ali faleceu, matou a minha esposa, quebrou o pescoço. E ela levou uma batida atrás, né? E ela fez assim. E depois, quando veio pra lá, bateu, virou o pescoço novamente. Então quebrou o pescoço ali. Mas a minha filha já tinha sido, o meu genro, enfim, todos os 5 que estavam no carro, a mãe, a avó do genro, tudo, a tia que veio da Bahia, todos eles morreram, ficaram em cinzas, né? Só o cérebro deles é que eu enterrei, né? Dentro de um caixão, uma partezinha que nós calculamos que foi a parte da cabeça. O resto ficou derretido em cinzas, né? Não somente o pessoal da minha família, mas também o outro que estava atrás, o Marquinhos, o tal de Marquinhos que estava atrás, o chofer do caminhão que bateu em nós, que morreu também. É uma cena triste, mas ali ficou muito marcado. Sim. E agora, com essa nova pista, eu perdi a referência. E ficou muito bom para mim. Que bom. Ficou muito bom para mim. Porque eu passava ali, eu não tenho esse hábito de botar a cruz lá onde aconteceu, né? Mas eu sabia onde foi. E agora com essa mudança toda, eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu faço de quando. Que bom. Eu faço de quando não sei mais, porque aqui já mudou tudo. E ficou bom para mim. E quando o senhor estava preparando para ir embora de Conchal, como que foi? Foi por causa de estudo? Bom, na verdade, tinha um
alguns fatores interessantes. O meu pai foi o primeiro adventista da cidade de Conchal. Que ano ele já era adventista? Conheceu o segmento depois? Não. Ele era católico. Sim. Foi ligado com a família Dias, a minha mãe com a família Zanqueta. Sim. Italianos. E meu pai, lendo um livro, ele percebeu que havia dois tipos de orientação cristã. Uhum. A primeira era de uma formação católica, quer dizer, cristã, mas uma cristã judaica cristã. A judaica cristã. Qual é esse lado judaico-cristão da nossa filosofia judaica cristã? É que os judeus tinham o Pentateuco, o Antigo Testamento, certo, e o cristianismo, que veio dessa linhagem judaica, tinha a educação do Mestre, de Jesus e dos apóstolos. Perfeito. Então é cristão-judaica. Essa é a nossa filosofia. Uhum. E ele tinha, como católico, uma cultura helênica romana. Sim. Entendeu? Que é a católica apostólica romana. E Roma, nós sabemos, Roma apanhou todas as informações, eles eram bárbaros. Os seus monitores, preceptores, sim, foram todos daquela era helênica, vieram dos gregos. Então, essa cultura grega-romana trouxe toda a filosofia pagã grega. Sim. E o cristianismo da Igreja Católica, naturalmente, é formada desse misto da filosofia grega com o cristianismo apostólico. Perfeito. E essa mistura não é bem compatível. Por quê? Porque naturalmente existe a cultura grega que é completamente pagã. E a cultura cristã é antipagã. Certo. Portanto, aquela cultura cristã e judaica, ela vem com os mandamentos da lei de Deus, os profetas, e depois vem o seguimento, Cristo, os apóstolos, e fica concentrado na Bíblia. Perfeito. Enquanto que já a filosofia romana, ela está muito ligada com a filosofia grega, que por sua vez veio lá da Medo-Pérsia, né? E que veio a adoração do sol, o mitraísmo. Né? Os gregos pegaram o mitraísmo, que era o Deus que estava no centro do universo, que na verdade é o sol. Né? E daí, no dia 7 de março de 321, o imperador romano, que era grego, a filosofia grega, não é? Ele colocou o domingo como dia de guarda. E essas coisas é para nós podermos compreender que meu pai foi entendendo isso. Que o verdadeiro dia de guarda não era dessa filosofia grega-romana, mas a filosofia cristã judaica. E ele passou a guardar o sábado. Certo. E uma vez guardando o sábado, não adorava imagens, não é? Ele descobriu por si próprio que havia uma diferença entre a lei do catecismo e a lei bíblica. E foi por isso que ele se tornou um adventista. Sendo ele o primeiro adventista no município, sim, ele foi o fundador da primeira igreja adventista no município. Aqui no município. Certo. Então, surgiu essa família, Leitão, guardadora do sábado. É verdade que nós temos também a família Modro, mas eu estou falando primeiro adventista da região brasileira, que nasceu aqui em Conchal, né?
enquanto que o Modro veio como imigrante de outra... E tem muito Modro em Conchal. Tem muitos Modros. E que nós nos reunimos juntos. Né? Foram famílias, morreu depois um velho Modro, e meu pai, como tinha o seu núcleo familiar, ele bem estabelecido, muitos filhos e tal, abraçou os filhos do velho João Modro, que trouxe também essa prática, essa mensagem, essa mesma cultura cristã, cristã judaica. E final, quando ele faleceu, meu pai ficou com a família Modro em minha casa, nosso sítio. Uhum. E depois formou uma amálgama cristão, como irmãos e tal, né? Mas a minha família legal seria a família conchalense, que deu origem à Igreja Adventista. Hoje nós temos 4 igrejas na cidade, né? Mas a central aqui foi comprado o terreno para meu pai, né? Aqui próximo à delegacia, na Praça da Fonte. Então, e ficou a igrejinha tradicional, que é a igreja central, mas nós temos aquela do Planalto, onde está mais a família Modro e outros, né? Uhum. Que ficou agora está maior do que a central. Cresceu, né? É sempre assim. E aqui embaixo não tem muito para onde crescer também. E não tem mesmo. Não tem jeito, só vocês... Tem que conversar com o Pedrinho, e o Pedrinho... Né, o Pedrinho vem pra gente aí, entendeu? O Pedrinho. E de fato foi assim a história. E com isso, a nossa família cresceu, como também dando esse contributo de a pessoa poder escolher também uma opção. Sim. Né, de uma cultura, seja cristã judaica ou de uma cultura helênica romana, né, que é a Igreja Católica. Uhum. Mas sempre houve uma grande amizade aqui. Como é o Brasil, eu quero dizer a você, no Brasil não existe muita amistosidade. Sempre existem problemas. Sim. Porque agora, com essas 35 mil igrejas evangélicas... Quantos segmentos, não queremos fugir, né? Mas quantos segmentos... tem a igreja adventista, tem a igreja católica, tem a 35. Universal, tem a Assembleia de Deus. Quantas existem? Não templos. Quantas igrejas? Então, organizações. Isso. Ou instituições. São 35 mil já há alguns tempos. Nossa. Que eu vi. É uma barbaridade. Isso, se você analisar, enfraquece o cristianismo. Não é? Enfraquece o cristianismo. Eu saí daqui para evangelizar os africanos. Muitos pagãos animistas se tornaram cristãos, milhares deles. Agora, o maior evangelista no Brasil são os descendentes afros. Eles também formam um grande grupo de religiões que naturalmente se misturam a igrejas sincréticas, que têm facilidade do sincretismo. A católica, por exemplo, tem uma facilidade muito grande. Isso lá na África, como também os africanos de se misturarem com o catolicismo, o candomblé e todas essas ligações, porque há um sincretismo entre eles. Eu tenho casos, iríamos fugir da nossa entrevista, mas interessantes, não é? Por exemplo, desde o tempo romano, se não fosse essa habilidade da Igreja Católica do sincretismo com os gregos, não é? Foi muito fácil para eles. Eles chegaram simplesmente, o panteão grego, eles mudaram, fizeram, por exemplo, a capela, a grande igreja de Roma, né? E todas aquelas estátuas, eles trouxeram junto, eram importantes, bonitas, bem feitas, e só mudaram o nome. Sim. Né?
Por exemplo, a deusa da fertilidade era a Virgem Maria. Certo. Só muda o nome. Então, isso não há aqui uma crítica, mas apenas como eles têm uma habilidade de O Candomblé fez isso. Hã? O Candomblé fez isso. O Candomblé também fez. Você pegou os santos da Igreja Católica, mudou o nome e... É né? verdade. Então, tem muitas práticas que são ligadas juntamente com o espiritualismo, e do paganismo, do animismo. Você sabe o que é o animista? Eu ia perguntar. O animista, ele vem do termo anime. Anime é um tipo de animação, né? Quer dizer que as árvores, todos os elementos da natureza, têm o seu anime, tem uma coisa animada dentro dela, que seria a sua alma. Então, o maior deus deles, dos pagãos, na floresta, é uma árvore, né? Onde o deus habita ali, e a árvore é o deus, né? O poilon é a maior árvore da floresta. Eles fazem todos os cultos e adoração ali ao deus Irã. Eles põem o nome de Irã, né? Ao pé dessa árvore. Perfeito. Sem querer cortar, nós vamos para um intervalo do primeiro bloco, mas antes de ir para o intervalo, Sim. Eu gostaria que o senhor fizesse, porque o senhor falou tantas palavras, coisas tão bonitas na Câmara Municipal. Sim. Em relação ao município, e sendo hoje o aniversário da cidade. Sim. Eu deixo aberto para o senhor, nesse primeiro bloco, para fazer aquela declaração de amor que o senhor fez pelo município. Com certeza. Eu saí desta cidade querida, desse povo amável, dessa família, que éramos uma família só. Eu saí por uma circunstância. Eu tinha sede de saber mais, ter uma formação, de entender melhor as razões da leitura, enfim. Eu queria ser um homem culto para servir, não somente a Deus e a pátria, mas eu queria servir as pátrias, eu queria ser um pouco mais, eu queria ir além do mar, eu queria, que nós chamamos de oversea, né? Eu queria ser um missionário oversea, que fosse para outras partes. E tive muitas oportunidades em 6 anos no Brasil de desenvolver, mas naturalmente eu queria mais. Mas para essa formação eu tive que deixar a minha querida cidade. Mas na verdade eu tenho uma paixão por essa cidade, porque infelizmente muitos dos meus amigos já faleceram. Mas como era agradável viver com aqueles meninos, aquelas meninas, é uma saudade de infância. Eles me amavam muito, eu sentia isso, me respeitavam. Embora eu fosse religioso diferente, ou eles não eram assim tão religiosos, ou então de famílias religiosas, nós vivíamos numa fraternidade em torno da bola, em torno dos sorrisos, né? Que eu, quando saí da cidade, eu dizia um dia, não era vaidades, mas quando essas realidades acontecerem na minha vida, eu voltarei para a minha cidade, eu voltarei para a minha Conchal. E eu, naturalmente, tive oportunidades de ter condomínios aqui no colégio, por exemplo, no NASP, lindo, se mostrar as casas que tem ali à minha disposição. Eu deixei aquilo tudo para vir aqui à minha cidade, vou viver aqui, vivo uma vida simples, mas encontrando pessoas, abraçando pessoas e sentindo no meu coração que eu estou no meu paraíso, né? É claro que a cidade tem suas dificuldades, mas eu amo esse povo, eu quero que Conchal seja uma bênção, sempre orei por isso. E desejei que Conchal pudesse continuar tendo melhores serviços, bons líderes da comunidade, governadores que dirigissem, prefeitos que fossem honestos e que fizessem o melhor
pela comunidade, que esse hospital que nós temos pudesse crescer e crescer cada vez mais. Vi algumas melhorações. Quando eu tive o acidente, foi ele que me atendeu. Sim. Na sua dificuldade, mas mesmo assim, olha, diz que quem bebe água de Conchal volta. E eu queria voltar. E voltei. E eu estou feliz, não tenho nada a reclamar. Né? Gosto das pessoas. Tenho notado uma pequena diferença, porque outras comunidades têm vindo de outras regiões, mas muitas dessas comunidades já se tornaram conchalenses. Muitas. Com filhos, com netos nascidos aqui. Então eu os abraço também e desejo o melhor para a nossa cidade, para os líderes que a governam. Que Deus os abençoe muito e que haja prosperidade nas famílias da cidade de Conchal. Esse é o meu desejo. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco voltaremos falando dos livros, das viagens, dos trabalhos, das missões e um pouco mais, desde que a gente pode dizer que é um baú aberto de conhecimento. A gente volta já.